Sabe quando a gente olha para um lulo da Pomerânia, aquela bolinha de pelos e pensa, nossa, e se a gente tivesse filhotinhos dela? É uma imagem que parece saída de um comercial, né? Super fofa. Só que, olha, por trás dessa ideia existe uma realidade clínica, e ela é bem séria, cheia de riscos, principalmente para a mamãe. Então hoje a gente vai mergulhar fundo nessa jornada, mas olhando pelo lado da ciência, o lado veterinário da coisa. Pois é, e essa vontade de ter uma ninhada, muitas vezes, vem de uma coisa que a gente escuta muito por aí, né? Aquela história de que, ter filhotes faz bem para a saúde da cadela, que previne doenças e tal. Mas vamos combinar, será que isso é verdade mesmo? Se a gente for olhar os fatos, o que a ciência diz? Essa história se sustenta? Então, a resposta da veterinária, olha, é um verdadeiro balde de água fria nesse mito. O que a gente descobre é que o problema não tem nada a ver com a falta de uso do útero. O grande vilão, na verdade, são os hormônios do cio. Pensa assim, a cada ciclo eles vão meio que desgastando as defesas do útero, sabe? Isso aumenta o risco de infecções, de tumores. E ter uma ninhada não muda absolutamente nada disso. A única coisa que de fato previne esses problemas de forma eficaz é a castração. Ponto final. Bom, então vamos começar por aí. A decisão de cruzar. O que é mito e o que é fato nessa história toda? Olha só, a doença mais famosa que muita gente acha que a cruza previne é a tal da piometra. E, gente, isso é uma infecção seríssima no útero, pode matar. Só que a causa dela não é o útero estar vazio. A analogia da maré hormonal é perfeita. Imagina que a cada cio essa maré sobe e deixa o ambiente ali dentro do útero mais propício para bactérias. Ter filhotes não constrói um muro para essa maré, entende? Ela vai voltar no próximo cio. E o risco? O risco continua ali, quietinho, só esperando a chance de aparecer. E esse quadro aqui, nossa, ele é muito claro, né? Ele mostra que a escolha de verdade não é só cruzar ou não cruzar. Na verdade, são 3 cenários. Dá uma olhada na coluna da fêmea reprodutora. Ela não só continua com risco alto de piometra e de câncer de mama, igual à não castrada, como ela ainda adiciona na conta os riscos altíssimos de complicação no parto e no pós-parto. Ou seja, em vez de prevenir alguma coisa, a reprodução, na verdade, soma novos e perigosos problemas. Essa é a menor dúvida o caminho mais arriscado para a saúde dela. Ok, mas digamos que, mesmo sabendo de tudo isso, a decisão seja seguir em frente com a cruza. Bom, nesse caso, a preparação é tudo. E quando a gente fala em saúde para reprodução, acredite, o buraco é muito, mas muito mais embaixo do que a gente imagina. E essa frase aqui resume perfeitamente o perigo. Porque, sabe, uma cadelinha pode ser a coisa mais linda do mundo, super ativa, parecer 100% saudável. Mas ela pode estar carregando umas verdadeiras bombas relógio genéticas, ou problemas de articulação que ainda não apareceram. Cruzar-se e investigar isso a fundo é basicamente brincar de roleta russa. E a aposta é a saúde da mãe e de toda a ninhada. Tá, mas o que é essa investigação na prática? Para um Lulu da Pomerânia, é esse checklist aqui. E, gente, isso aqui não é luxo, tá? É um mínimo do mínimo. A gente está falando de checar coisas como luxação de patela, que é super comum na raça e causa muita dor, sabe? A cachorrinha fica mancando. Também tem que testar para brucelose, que é uma doença que pode até passar para a gente. E olha o detalhe importante, o macho escolhido tem que passar exatamente pelo mesmo pente fino. A responsabilidade aqui é 50% para cada lado. Bom, com todos os exames aprovados e a luz verde do veterinário, aí sim começa a contagem regressiva. A gestação de uma cadela dura mais ou menos 63 dias. E são 63 dias que exigem um acompanhamento veterinário muito, muito de perto. É a segurança da mãe e dos bebês que está em jogo. E essa gestação tem momentos chave, sabe? Tipo, lá pelo dia 25, o ultrassom vem e confirma: parabéns, temos filhotinhos a caminho e os corações estão batendo. Só que o ultrassom é péssimo para contar. Ele engana. A informação de ouro, a que realmente importa, vem do raio-x, jamais pro finalzinho. É o raio-x que vai dizer com certeza: olha, são exatamente 4 filhotes. E por que isso é tão vital? Imagina na hora do parto, nasceram 3. Se a gente sabe que eram 4, a gente já sabe que tem um problema sério acontecendo. Um filhote ficou preso. E aí, começa uma corrida contra o relógio. Agora, presta atenção que essa dica é de ouro. É sobre a alimentação. A gente tem aquela ideia de que a grávida tem que comer por 2, por 3, né? Pois é, no caso das cadelas isso tá erradíssimo. Pelo menos nas primeiras semanas. Engordar a mãe no comecinho da gestação não ajuda os filhotes em nada.
Pelo contrário, atrapalha e muito. O excesso de gordura pode causar uma coisa chamada inércia uterina. Traduzindo pra gente aqui, o útero fica preguiçoso, fica cansado e simplesmente não tem força para fazer as contrações e empurrar os filhotes para fora. É um problemão. E agora a gente chega no clímax de toda essa jornada. O parto. É o momento mais esperado, sem dúvida, mas é também o mais perigoso, especialmente para uma raça pequena como o Lulu. E aqui a gente precisa ter a mentalidade certa, ok? Para um Lulu da Pomerânia, um parto difícil, que os veterinários chamam de distocia, não é uma possibilidade remota, é uma alta probabilidade. Não é um e se acontecer, é quase um quando vai acontecer. E isso muda tudo, muda a preparação. Significa que a gente precisa ter o dinheiro de uma cesárea de emergência já guardado. Significa ter o contato do hospital veterinário 24 horas na porta da geladeira. É se planejar para o pior cenário, torcendo sempre pelo melhor. Olha, essa tela aqui é para tirar uma foto, imprimir e colar na parede. É o guia definitivo para saber quando as coisas estão normais e quando virou uma emergência grave. A cadela está fazendo força, contrações fortes, por mais de meia hora e não sai filhote? Veterinário. Nasceu um filhote e já se passaram mais de 4 horas e nada do próximo? Veterinário. Apareceu uma secreção esverdeada antes mesmo do primeiro filhote nascer? Veterinário, e é para ir agora. Aqui não dá para pensar 2 vezes, não dá para hesitar. Ufa! Os filhotinhos nasceram, estão todos bem. Que alívio, né? A gente pensa que o pior já passou. Mas não. Para a mãe, a jornada de risco ainda não acabou. Na verdade, ela está entrando numa fase nova e cheia de perigos que são, assim, silenciosos. Perigos do metabolismo dela. E o primeiro grande perigo dessa fase tem um nome que até parece inofensivo: eclâmpsia. Ou como alguns chamam, febre do leite. Mas não se engane pelo nome. Isso é uma pane geral no sistema. Para produzir leite para os filhotes, o corpo da mãe usa uma quantidade absurda de cálcio. E pode acontecer de o cálcio do corpo dela simplesmente acabar. O sistema entra em colapso. E sim, isso pode matar. E o pior de tudo, o cenário perfeito para isso acontecer é exatamente o de um Lulu. Uma cadela de raça pequena, na primeira cria e principalmente se tiver tido muitos filhotes. E a progressão dos sintomas é assustadoramente rápida. Começa com ela meio agitada, inquieta. Daí, vira um tremor muscular. E em questão de horas, isso pode evoluir para convulsões fatais. Então, a regra é clara. Viu qualquer um desses sinais nas primeiras semanas depois do parto? Não é para esperar. Não é para pesquisar no Google. É para correr para o veterinário. É uma emergência com M maiúsculo. O segundo perigo se chama mastite. É uma infecção bacteriana bem dolorosa nas mamas e o problema aqui é duplo, sabe? Primeiro, a mãe sofre muito, com dor, com febre. E segundo, o leite dela pode se tornar tóxico para os filhotes. Existe uma coisa chamada síndrome do leite tóxico, que pode literalmente acabar com uma ninhada inteira em um piscar de olhos. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse esforço. Amamentar uma ninhada faz com que o corpo da mãe precise de 2 a 4 vezes mais energia do que o normal. É como se ela estivesse correndo uma maratona. Todos os dias, durante semanas. Não é de se espantar que o corpo dela chegue no limite e fique tão vulnerável a esses problemas, né? Bom, depois de passar por essa jornada clínica toda, né, desde a decisão inicial, os mitos, a preparação, os riscos da gestação, do parto e do pós-parto, a gente chega na nossa parte final. Como pegar toda essa informação e transformar numa escolha realmente consciente. No fim das contas, se a gente colocar tudo na balança, o resultado é muito claro. Se a ideia inicial era cruzar para fazer bem para a saúde da cadelinha, a realidade clínica mostra que é exatamente o contrário. A cruza não é uma medida de saúde e definitivamente não é uma alternativa à castração. Na verdade, é a opção que empilha a maior quantidade de riscos na mesa, riscos para a mãe e riscos para os filhotes. E isso nos leva de volta àquela primeira pergunta lá do comecinho. Se o objetivo principal é a saúde, é a prevenção de doenças, a resposta da medicina veterinária é uma só, não tem dúvida. É o que está nessa frase. A castração é a única forma 100% eficaz de prevenir a piometra e de eliminar o risco de câncer de útero e ovários. E, para fechar, fica aqui essa reflexão. Depois de entender a jornada completa, a necessidade de exames caros, os riscos da gestação, a alta probabilidade de um parto cirúrgico de emergência, os perigos do pós-parto, qual caminho realmente coloca o bem-estar do animal em primeiro lugar? A resposta ao que tudo indica não está naquilo que
a gente ouve por aí. Ela está nos fatos clínicos que a gente acabou de ver.